o viver do justificado também é de obediência. Vamos abrir em Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Fica antes de Hebreus, antes de Filemon. Tito 2, de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação vem para todo o planeta, toda a terra, educando-nos para que renegadas, isso é, rejeitadas, a impiedade. O que é impiedade? É a prática daquilo que não agrada a Deus. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso significa impiedade. Impiedade significa ausência de piedade, isso é, de praticar a palavra de Deus. Rejeitadas a impiedade e as paixões mundanas, que significa, na Bíblia judaica, uma tradução melhor, diz assim: desejos da sociedade que alienam, afastam do curso. São prazeres mundanos. O que são prazeres mundanos? Não é uma questão de você vestir uma roupa tal e tal, de tal comprimento, de tal coisa, não é isso. Paixões mundanas são, o que significa mundo? Não significa aqui planeta, significa as ideias e as práticas da sociedade que excluem a palavra de Deus. Essas são as paixões mundanas, né? Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Isso que diz a palavra de Deus. Então, se você quer ver um verdadeiro discípulo de Jesus, é alguém que obedece à palavra de Deus. Se essa pessoa não obedecer, afaste-se dele. Afaste-se. Afaste-se da pessoa que se diz crente e não vive a palavra de Deus. Eu não estou dizendo cometer erros. Todos nós somos passíveis de cometer erros ou de pecar. Mas se a pessoa vive na prática do pecado e na prática das coisas erradas que não agradam a Deus, nós temos que nos afastar. E temos também o viver do justificado, ele glorifica a Deus em tudo. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Está dizendo que tudo que você fizer na sua vida, faça para a glória de Deus. Como se o próprio Senhor Jesus estivesse presente. Ele sempre está presente. Mas que você imagine Ele. Pergunte a Ele: o Senhor faria isso? Tudo que nós façamos seja para glorificar a Deus. Outra coisa que o justificado precisa é revestir-se diariamente da justiça de Cristo. Isso está lá em Efésios 6,14, que é o famoso trecho da armadura de Deus. Efésios 6,14. Diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos, isto é, vestindo-vos, né, com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. A vida do crente é uma batalha espiritual. Diria melhor, não crente, porque essa palavra ficou tão desgastada. A vida do discípulo de Jesus é uma batalha diária. E se você não estiver presente a couraça da justiça, que é a justificação que Deus te dá, você será ferido na batalha. A armadura do soldado romano era constituída de várias partes. A couraça da justiça cobria a parte frontal, protegendo os órgãos vitais, coração, pulmão. A justiça é tão importante para a sua vida espiritual,
que sem a justificação, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. O que é justificação? Relembrando, é ser visto como justo diante de Deus. É isso que significa a justificação. Efésios 14. E o viver do justificado também é livre de cobrança dos outros, pois a nossa fé em Jesus nos justifica. Gálatas 1, versículo 10. Olha só o que o apóstolo fala aqui em Gálatas 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando você é justificado, você não precisa viver do que os outros pensam. Se os outros continuarem pensando que você não é crente, que você não é um servo de Deus, deixa eles pensarem. Viva de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, o que vocês precisam entender é que a religião sempre vai trazer cobrança sobre as pessoas. E que os religiosos sempre vão perseguir os verdadeiros discípulos de Jesus. E quando eu falo religioso, eu incluo também os ditos evangélicos. Porque, meu irmão, para falar a verdade, eu prefiro muito mais lidar com um não crente em certos aspectos do que com um religioso. Porque o religioso, ele sempre vai trazer uma palavra de condenação, ele sempre vai medir a sua vida pelos recursos e bens que você possui, e não vai ter a simplicidade de Cristo. Eu conheço muitas pessoas, inclusive pessoas que estão naquela lista de os injustos não herdarão o reino de Deus, que são melhores em comportamento e tratamento que muitos aí que frequentam cultos. Dão de 10 a 0. Não estou dizendo que aqueles injustos, não precisam de conversão e se voltar para Jesus. Precisam sim. Mas eu estou dizendo que tem muita gente dentro dos templos que se acham maravilhosos e são piores, 1000 vezes piores que os descrentes. Experiência de vida que a gente vai tendo, vai conhecendo as pessoas e vai vendo como é que elas são, né?